Glória a Deus, queridos. Estamos voltando aqui para o terceiro áudio e vídeo de hoje, para a Escola Bíblica 24 horas, estudando sobre a cegueira espiritual e suas consequências. Então estamos estudando Mateus 23, onde Jesus olha para seus discípulos e diz que nunca os seus discípulos podem ter a mesma conduta que os fariseus tinham, porque eram guias cegos. Ou melhor, em vez de guiar as pessoas para o céu, estava guiando em Mateus 15, 14 para um abismo, que é a mesma coisa que ele diz em Mateus 23, 15, tá? Quando Jesus diz aqui, Mateus 23, 15, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito. Na minha tradução aqui mais antiga é prosélito, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Prosélito, irmão, é quando você diz, somente a minha igreja é que salva. Nenhuma outra igreja de 700 e milhares de denominações que se dizem cristãs, só a minha igreja, nenhuma outra pode ser salva. Isso é proselitismo, tá bom? Isso não é cristianismo. Como faz a Testemunha de Jeová, que diz, fora das Testemunhas de Jeová você não vai ser salvo. Como diz o Adventismo do sétimo dia, isso é farisaísmo, que diz, fora da igreja adventista você não pode ser salvo. A igreja católica diz a mesma coisa, o Papa Francisco e todos os papas disseram a mesma coisa, fora da igreja católica você não pode ser salvo. E tem um monte de outras denominações, como o islamismo diz a mesma coisa, fora do Islã, fora da vida muçulmana, mesmo odiando o judeu, odiando o cristão, né? Mesmo você sendo igual Maomé, que foi um latrocida, um pedófilo. O Maomé foi um pedófilo. Nós escrevemos 3 livros sobre o Islã e pegamos muita investigação sobre Maomé, que fundou o Islã no ano 600 depois de Cristo. Um homem com 50 anos de idade se casou com uma menina de 6 anos de idade chamada Aisha, levou ela para a cama quando ela tinha 9 anos. Isso é totalmente normal. Em qualquer muçulmano, você perguntar se isso é verdade, ele diz que é. Nunca ele diz que isso é pedofilia. Ele diz que foi Allah que deu esse dom para os homens se casarem com menininha nova. Então, nos países muçulmanos, principalmente num país chamado Iêmen, que eu tenho um vídeo aqui dos deputados federais do Iêmen, eles dizendo que a menoridade das meninas cada vez pode ser mais diminuída para se casar. Então um barbudão pode se casar com uma menina de 5 anos de idade e levar ela para casa e esperar o momento, que é 9 anos na visão deles, de fazer sexo. E ele ainda diz por quê? Ele diz assim, porque o nosso profeta se casou com Aisha com 9 anos de idade. Por isso escrevemos um livro com o tema o islamismo e o inimigo das mulheres. Já doamos de graça esse livro para você aí, para você estudar o que o Alcorão diz sobre as mulheres, que pode bater nas mulheres. Ele diz que o próprio Deus manda matar mulheres adúlteras, é ele que diz no Alcorão, Maomé. Então tem muita diabrura, e por isso ele diz, se você não praticar o que o Islã manda, você não pode ser salvo se não for muçulmano. O nome disso é proselitismo, tá bom? Enquanto que o verdadeiro cristão, ele diz, procura uma igreja perto da tua casa. O verdadeiro cristão diz, olha, eu me congrego na igreja tal, se você quiser ir para a nossa igreja, amém, venha conosco, seria bem recebido. Eu queria te ajudar, te ensinar um pouquinho do que eu sei. Olha, o pregador, o pastor da nossa igreja, pastores, os missionários,
obreiros estão com compromisso de levar a verdade para você, vem conosco. Ou se você mora longe, procure uma igreja perto da tua casa, que seja bíblica, que fale só a Bíblia, que não tenha farisaísmo. Procure, e não um proselitista, porque olha o projeto do diabo na vida do proselitista. Mateus 23:15. Vamos ler o que o fariseu fazia só para ir para o inferno, com o seu proselitismo, e levar a multidão para o inferno. Então está aqui, ó, Mateus 23:15. Jesus dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, melhor, converter você para a tua religião, para ser igual você, para ouvir a religião falsa, igual você vive quando é um guia cego. Aí ele diz: e depois de o ter desfeito, Mateus 23:15, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos. Porque ele diz ai de vós? Porque lá em Tiago 3, verso 1 diz assim: nem todos nós sejamos mestres, porque sabemos que sobre o mestre vai vir mais rigoroso juízo. É a mesma coisa de um pai, irmão, presta atenção. Um pai que pega uma criancinha miudinha para dar banho, se ele não segurar aquela criancinha de 1 mês, de poucos meses de idade, na hora que está dando, o pai ou uma mãe dando banho, ele pode afogar aquela criança naquela banheira, naquela água e matar. Ou pode jogar água no nariz dela, ou na boca, ela engolir e morrer. Ou pode dar uma comida errada para ela, matar essa criança. Porque quando a gente se entrega para Jesus, nós somos chamados de crianças espirituais. De Mateus 18:3. Jesus disse: se tu não te converteres, não te tornares como uma criança, de modo nenhum tu pode entrar no reino de Deus. Aí você que é pai, ou líder espiritual, está dando ensino falso, estilo de vida falso para teu filho espiritual, você vai pagar caro, porque você vai levar pessoas para o abismo e nunca para o céu, se você for um cego que não está vendo consequências. O cego aqui é porque ele não está vendo as consequências que vai acontecer com ele. Uma delas é essa aqui, ó. Você está fazendo as pessoas filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês, condutores cegos. O que é isso? Quando essas igrejas ou religiões que estão por aí dizendo é só aqui que tu pode ser salvo, sai daí, como na macumbaria, né? Na macumbaria eles proíbem você de ir numa igreja evangélica, não proíbe você da igreja católica. Você pode ir na igreja católica, porque ela não prega nada da verdade. O mesmo ídolo que está na igreja católica em cima dos púlpitos é o mesmo ídolo que está em tudo quanto é terreiro de macumba, só muda o nome, mas é o mesmo ídolo, a mesma estátua, que eles usam outro nome para adorar, mas é o mesmo que está lá nos terreiros de candomblé, etc. Então nunca, numa casa de macumba, nunca eles vão dizer não vá na igreja católica, não, vamos para a missa, tem missa tal dia, vamos para a missa. Mas nunca vão dizer vamos para uma igreja evangélica, vão estudar a Bíblia, vão ler Bíblia. Então, quando essas pessoas conduzem pessoas para um tipo de religião desse tipo, dizendo você não deve ir para uma igreja verdadeira, você não deve ir para onde está estudando a Bíblia verdadeiramente, em qualquer lugar, em qualquer placa cristã, onde está estudando só a Bíblia verdadeiramente, a pessoa está se convertendo verdadeiramente em santidade que Deus exige, e você fica botando na cabeça dos outros que a verdadeira igreja é lá onde você prega essa heresia igual os fariseus, onde tua própria vida já é uma heresia que tu prega
uma coisa e vive outra, ou então prega um texto sem contexto. Aqui diz que você está cegando espiritual os outros. E essas pessoas depois vão ser um repetidor dessa religião nojenta, diabólica, que você guia cego, não entende a Bíblia direito, não teve uma relação com Deus ainda, ou então está desviado, desigrejado, fica dando conselho antibíblico, de fariseu, porque você não domina o texto bíblico. O diabo cega você para você não entender direito e você passa uma religião que não é baseada no Novo Testamento. Você pegou coisa de outro que te cegou com mentiras que não tem base no Novo Testamento, e aquela pessoa vai ficar cega cada vez mais. Por isso, cada vez mais as religiões malignas, ou as portas que se dizem cristãs, cada vez tem sempre alguém para liderar. Quando morre o Papa da Igreja Católica, por exemplo, quando morre já tem outro Papa para substituir, porque ele aprendeu desde cedo nos seminários a ser exatamente o que ele é. E eu não sei se você sabe, mas eu vou dizer que nós escrevemos também um livro sobre isso. O quê? Que o Papa Francisco, ele é o pai do comunismo no mundo inteiro. O Papa Francisco manda ele esse recado para ele, diz que eu que disse, que eu tenho provas. Viu? Ele foi que fundou o comunismo, porque ele é jesuíta. Ele é líder geral dos jesuítas. Eu escrevi um livro exclusivo sobre os jesuítas e ele está de graça aí para ti no Google. Basta você quiser baixar ele e ler. O nome do meu livro chama-se Rastros de Sangue, que estão aí no YouTube, no Google. Basta você digitar assim, ó, livro Rastro de Sangue, Wagner de Jesus, você vai ver aí, tu basta, é um PDF, tem no mínimo umas 30 fotos em colorido, tem no mínimo um monte de link de ex-jesuítas, que foram dos altos graus dos jesuítas, e agora já morreram, né? E deixaram muitos livros escritos, muitos testemunhos escritos para avisar que os jesuítas são satanistas, são pai do grupo Illuminati. Eles criaram o grupo Os Illuminatis, foram eles, e por isso eles repetem essas religiões de ídolos, porque o diabo está usando eles para você nunca ser um cristão, porque se você for um cristão, você vai ter que imitar a igreja primitiva. Eles vão mandar você ler a Bíblia e nunca ouvir apenas coisa que o Papa fala que não tem base nenhuma na Bíblia. E eles iriam tirar esses ídolos que tem trepado lá de gesso e um monte de outras ações satânicas. Então você pode botar Rastro de Sangue aí no Google, é de graça esse livro, então você não vai pagar nada, que a gente está doando aí, está no Google aí já há vários anos. Você sabe, nós escrevemos mais de 100 livros sobre vários temas. Um deles é esse aí que está dado de graça, né? Lá também, aí no YouTube, no Google também está de graça o livro O Terrorismo Muçulmano no Brasil. Também digite aí Wagner Jesus, que vai aparecer no Google, não é no YouTube, é no Google. E baixa e leia e envie para alguém. Porque o livro do catolicismo chama-se Rastro de Sangue? Porque há 500 anos atrás, como surgiu pela primeira vez, os jesuítas, eles não eram padres, eles eram apenas católicos que lutavam com um exército gigantesco contra as igrejas cristãs. Eles incendiavam as igrejas, incendiavam Bíblias, quando tinha qualquer tipo de igreja que não obedecia o Papa, ou melhor, quando rejeitavam ser católico, o Papa mandava matar, destruir as pessoas, ele mesmo que mandava. Então o Papa criou um grupo de soldados de exército, uma infantaria armada,
para invadir as igrejas e matou multidão de gente nas fogueiras, de instrumento de tortura da Idade Média. Você pode botar aí no Google, ou melhor, no YouTube, aí escrever o que eu estou te dizendo, os instrumentos de tortura da Idade Média. Você vai ver que os papas criaram os piores tipos de torturas para os cristãos, para judeu. Eles mandavam matar os judeus. A maioria do dinheiro que o Papa tem hoje, que o Vaticano é a única igreja que tem um banco, e é um dos bancos mais ricos do mundo, é o Banco do Vaticano. Vou mandar para você vídeos hoje sobre isso que eu estou dizendo. A maior segurança do mundo é a segurança do Papa. Por que um homem desse, que é a maior segurança do mundo, maior do que a do presidente dos Estados Unidos? Porque ele é o homem mais bilionário, é o maior comunista. Por isso que ele recebe comunistas no Vaticano, como Lula, Dilma. Vão para lá atrás dele, porque também lá é o maior dos maiores paraísos fiscais do mundo. Você pode botar dinheiro lá e ninguém pode te cobrar no Banco do Vaticano. Então, esses grandes políticos do mundo inteiro, eles escondem dinheiro no Banco do Vaticano. Aí mesmo tem um vídeo, se você quiser eu envio para você, um repórter da Argentina falando com o tesoureiro do Vaticano, que abandonou o cargo de tesoureiro do Vaticano, e ele diz que ele abandonou porque ele viu o Papa Francisco escondendo dinheiro de um monte de países comunistas, e ele diz o nome: Lula, Dilma, Cristina Kirchner da Argentina e Evo Morales. E ele sai falando de Cuba, presidente de Cuba, e outros que guardam milhões no Banco do Vaticano, escondendo para não pagar nenhum pingo de fiscalização no seu país. E geralmente é dinheiro roubado do povo, que é escondido lá. Se você quiser o vídeo, nós temos aí, tá no YouTube, tá bom? Uma repórter da Argentina entrevistando ao vivo o tesoureiro do Vaticano. Ele dizendo: eu saí porque é lavagem de dinheiro o Vaticano lá, e só lava dinheiro de países comunistas, como Lula. E ele disse que o Lula tem 1 milhão de euros, assim que ele euros, que a moeda mais forte hoje é o euro, né? Que o Lula está lotado de dinheiro lá no Vaticano, guardado, escondido. Não é oferta não, é escondido. O dinheiro de Lula está lá, para a hora que ele quiser ele tira. Não só ele, mas um monte de outros satânicos. Aí o tesoureiro tem aquela lista de nomes de bandidos que botaram dinheiro roubado lá no Banco do Vaticano. Ele sai lendo: fulano tem tantos mil euros, cicrano tem, só líderes geral do comunismo dos países do mundo inteiro que estão lá no Vaticano. Então, esse povo é que diz: nós somos a única igreja que vai salvar. Por isso, multidão de católicos no mundo inteiro, irmão, tem abandonado o cristianismo, desse tipo de igreja, e procurado igrejas verdadeiras que ensinam a verdade, porque estão preocupados apenas com o que Deus diz na Bíblia. E uma das preocupações é quando vê falar de fariseu, de escribas, fariseu, de hipócrita, que ensinam mentiras e ensina pessoas apenas a ir para o inferno, que cauteriza a mente da pessoa. Bora adorar a Virgem Maria, bora buscar a Virgem Maria, ela é a única que pode nos ajudar. Como canta o cantor Roberto Carlos aí, que é católico e ao mesmo tempo é um feiticeiro. Ele canta: Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Isso é diabólico. Olha, Roberto Carlos, você está sendo um guia cego. Você está cantando, ensinando crianças a cantar isso e a crer nisso, que a Virgem Maria pode cuidar do teu destino e das crianças e de qualquer um que acreditar nessa mensagem de guia cego igual você. Você vai pagar muito caro. Mateus 12:37, Jesus disse: toda palavra que o homem disser vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras tu serás justificado ou condenado. Você e qualquer um católico
ou espírita, ou nojento, seja quem for, que está pregando mentiras, fazendo proselitismo diabólico igual de Mateus 23,15, que as pessoas se tornam filhos do inferno mais do que você, sabe por quê? E muitos vão acreditar muito mais do que tu em tudo isso, e morrem desse jeito. Como uma vez eu fui pregar para uma mulher, ela já em câncer terminal, me levaram no hospital para pregar para ela, e o médico disse que ela não ia passar para chegar o outro dia, e a família me conhecia, me chamou e fui lá, preguei Gênesis e Apocalipse para ela. Ela disse no final: não aceito, eu vou morrer com a Virgem Maria, ela vai me levar para o céu, rejeito tua religião, não quero, aprendi que a Virgem Maria é que nos salva, que é o único caminho para o céu. E eu disse: você não quer o que eu estou dizendo, você não quer se arrepender do seu pecado, não quer se entregar para Cristo, o único caminho é Jesus, João 14,6, não quero. Aí eu disse: tá bom então. Aí fiz uma oração ali, fui embora. No outro dia ela morreu. Então, irmão, isso é o proselitismo que está acontecendo nas religiões. Muita gente morre como espírita, outros macumbeiro, feiticeiro, e porque aprenderam de outros que repetiram do que aprenderam com líderes fariseus, guia cego, hipócrita, cego espiritual, que não sabe para onde está levando as pessoas, como os fariseus levavam as pessoas para o inferno. Olha, inferno não é a sepultura, como diz o adventismo do sétimo dia, como diz as testemunhas de Jeová. O inferno, irmão, é um lugar de tormento depois da morte. Pastor, não acredito. Espera tu morrer para te ver. Pronto. Ou então eu te convido para orar agora, diz: Senhor, o inferno existe ou não? Depois eu posso enviar para você o testemunho que está aí. Tem dezenas de testemunhos no YouTube sobre pessoas que tiveram um desastre de carro, um AVC ou outra coisa, uma bala perdida, e Deus deu uma segunda chance para eles testemunhar sobre isso. Tem um testemunho do pastor Daniel da Nigéria. Você pode digitar no YouTube aí, você assistir. Pastor Daniel da Nigéria, que ele teve um acidente de carro, morreu, foi direto para o inferno. E o anjo disse para ele: olha aqui, aqui que tu vai ficar, aqui que é teu lugar. Ele disse: mas eu sou pastor na Nigéria. Sim, mas tu vai ficar aqui no inferno. E ele via aquelas bolas de fogo, multidão de gente caindo no inferno toda hora, e ele perguntava: que bola de fogo é essa que está vindo de cima para baixo? Aí ele dizia: isso é gente que está caindo aqui toda hora. Essas bolas de fogo são pessoas que já caem queimando, já caem se incendiando aqui. É grito para sempre, para todos aqueles que não quiseram ouvir a mensagem do Evangelho. Você quer ver o testemunho do pastor Daniel? Digita assim no YouTube: pastor Daniel da Nigéria, testemunho, aí tu bota do lado inferno para te ver. Então, meus amados irmãos, fico aqui com a terceira mensagem, volto para a terceira mensagem. Cuidado com o proselitismo, cuidado com aquilo que você está ensinando. Ensina a verdade, seja verdadeiro, tenha certeza que está orando, clamando para Deus te confirmar que o caminho que está indo você, e que você está levando pessoas, quando você prega, somente você é obreiro de igreja, tenha certeza que é o caminho do céu, ou então você vai fazer igual os fariseus, que eles passavam uma religião de mentira, depois os outros ficavam repetindo geração após geração a mesma mentira, cauterizando, e multidão indo para o inferno. De Mateus 25:30, onde Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. E as pessoas não sabiam, porque estava cega, o ensino cegava, não deixava eles ver a verdade. Eles pensavam que: eu já tenho Deus, eu canto, eu oro, eu vou para o céu. Cuidado, é mentira do diabo, quando você está cego espiritual, igual os que de fariseu. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a quarta mensagem de hoje, em vídeo e áudio. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.